Ao largo da costa do Uruguai, sob as águas escuras do Rio da Prata, repousa um mistério. A arma secreta de Adolf Hitler, uma faca que cortaria a linha vital da Inglaterra. Um caçador que se tornou a caça. Agora, arqueólogos correm contra o tempo para resgatar uma parte do arcabouço naval de um navio de guerra que ainda guarda seu segredo com força mortal. Expedição do Rio da Prata. Esta história começa no Velho Mundo e termina no Novo. A América do Sul, o continente descoberto por Colombo. Próximo às praias do Uruguai há mais de 50 anos, a cortina baixou sobre uma tradição naval quase tão antiga quanto o próprio Colombo. Desde o século XVI, as batalhas navais consistiam de grandes conjuntos de ações, em que importantes navios de guerra alinhavam-se uns contra os outros e, frequentemente, a queima-roupa trocavam ataques. No início da Segunda Guerra Mundial, o Uruguai, país neutro, tinha um assento de primeira fila em uma das últimas batalhas de costado a costado da história. Este é o Rio da Prata, e foi aqui que, em dezembro de 1939, os cruzadores britânicos Exeter, Ajax e Achilles encurralaram o couraçado alemão Graf Spee. É uma história que envolve o constantemente testado clichê de homens em guerra. Estratégia, força armada e coragem. Foi a primeira batalha de guerra no mar e o mundo se preparava para o resultado. Porto de Montevidéu para o vaso de guerra Graf Spee. Quando a luta terminou, um cruzador britânico estava incapacitado e os outros dois lambiam as feridas. Mas 4 dias mais tarde, o Graf Spee jazia misteriosamente no fundo do Rio da Prata. Nunca mais ninguém o viu. O Graf Spee tornou-se uma peça da história do Uruguai. Agora o Uruguai quer uma parte do Graf Spee. Para recuperá-la, o governo escolheu Manson Bond, um arqueólogo marítimo da Universidade Britânica de Oxford. Outros já foram atrás do Graf Spee, nunca voltaram. Manson sabe que a velha belonave é tão perigosa hoje como no dia em que nasceu. 30 de junho de 1934. No porto estaleiro de Wilhelmshaven, a Alemanha se prepara para lançar o orgulho de sua marinha. Depois da Primeira Grande Guerra, quando os aliados se reuniram em Paris para redigir o Tratado de Versailles, prometeram que a Alemanha nunca mais ameaçaria a Europa, na terra ou no mar. Proibiram a Alemanha de construir qualquer navio com mais de 10.000 toneladas, privando-a da pedra fundamental de sua marinha, um navio com os maiores canhões, o couraçado. Hitler evitou o tratado. Ele determinou aos engenheiros que empregassem todos os truques para poupar no peso. E eles conseguiram. Eliminaram até mesmo milhares de rebites graças a uma inovação, a solda elétrica do casco. Poupar peso no casco abriu espaço para canhões mais pesados. Transportando os maiores canhões já montados em um navio dessa dimensão, o Graf Spee foi batizado de couraçado de bolso. Era mais rápido do que qualquer outro, mais poderoso, e mais poderoso do que qualquer outro, mais rápido. Em uma palavra, era não interceptável.
Em 1939, as linhas vitais da Grã-Bretanha eram frágeis como um fio. O Graf Spee era um dos 3 elementos de surpresa construídos para cortar esse fio. Em 21 de agosto de 1939, o Graf Spee deslocou-se de seu berço em Wilhelmshaven e partiu para o Mar do Norte. Ele estava embarcando em sua primeira missão. O Mar do Norte era patrulhado por navios de guerra britânicos, mas o Graf Spee estava equipado com radar, uma vantagem que eles não tinham. Ele deslizou indetectável e se escondeu no vasto Atlântico, aguardando ordens. Um mês mais tarde, na costa do Brasil, o Graf Spee reivindicou sua primeira vítima. O valtor britânico Clement. A notícia alarmou o chefe da Marinha Real, Winston Churchill. Durante mais de 200 anos, a Grã-Bretanha dominara os mares. Agora, com atacantes de surpresa e submarinos, Hitler podia estrangular as linhas de abastecimento inglesas e ganhar a guerra. Quando a tripulação saía, o Graf Spee dava o coup de grâce. A bordo do Graf Spee, tripulações mercantis eram bem tratadas. Posteriormente eram transferidas para um navio de abastecimento. Antes de mandar qualquer cargueiro ao fundo, resgatava-se seu estoque de arroz e petróleo para que a tripulação hindu observasse sua dieta. Em todos os seus encontros com cargueiros, o capitão do Graf Spee nunca perdeu um homem, amigo ou inimigo. Este cavalheiresco oficial era um veterano condecorado da Primeira Grande Guerra, de nome Hans Langsdorff. Langsdorff pensara em se tornar ministro, mas crescera à sombra de um homem de guerra. O vice-almirante Maximilian, Conde von Spee, herói da primeira batalha naval alemã na Primeira Guerra Mundial. Para toda uma geração, von Spee corporificava o ideal militar prussiano, um guerreiro com noção de honra. O que Langsdorff nunca esqueceria era a nobreza de seu herói vencido na Batalha das Falklands. Von Spee foi ao fundo com um navio. 2 décadas mais tarde, o quase-ministro tornou-se capitão de um novo vaso de guerra, o Graf Spee. Um mês depois de começar a Segunda Guerra Mundial, o Graf Spee ainda está ao largo. 5 de outubro. Ele afunda o Newton Beach. 2 dias depois, Ashley e alguns dias mais tarde, o Huntsman. E no fim de outubro, o Trevanion. À espreita nas rotas do Oceano Atlântico, Langsdorff estava fadado a encontrar cargueiros para pilhar. E ele tinha uma vantagem. Enigma, a máquina de codificação altamente secreta da Alemanha. Através dela chegavam relatórios de espiões sobre as idas e vindas dos cargueiros britânicos. Para pegar Langsdorff, os ingleses e franceses montaram 9 forças-tarefa. 25 navios de guerra caçavam o Graf Spee. Em vão. 16 de novembro. O Graf Spee emerge no Oceano Índico e afunda o Africa Shell, em Moçambique. Ele volta atrás, ao Atlântico Sul, e 2 semanas depois torpedeia o cargueiro Doric Star. Porém, o cargueiro lança um aviso de perigo. Apenas 9 horas mais tarde, Langsdorff mira o cargueiro Tairoa e o afunda. Mas esse também manda um SOS por rádio. As chamadas dos 2 cargueiros revelam suas localizações, bem como a do Graf Spee.
As chamadas são recebidas pela esquadra do Atlântico Sul sob o comodoro Henry Harwood. Depois de caçar o Graf Spee durante 2 meses, finalmente Harwood sabe onde ele está. Mas para onde irá? As rotas de navegação ao largo do Rio de Janeiro? A rota comercial das Ilhas Falklands? Ou para os altos lucros do Rio da Prata? Harwood pega um lápis e aposta ao largo do Rio da Prata. Ele posiciona o Exeter, o Achilles e seu próprio navio, o Ajax. No Graf Spee, Lengsdorff recebe uma mensagem através de sua máquina Enigma. Um comboio está prestes a deixar o Uruguai. Lengsdorff muda o curso para o Rio da Prata. Caça e caçador vão se encontrar com o destino. Logo depois do nascer do sol, no dia 13 de dezembro, os cruzadores, em formação em linha, notaram uma mancha com muita fumaça. O Exeter sinalizou: "Aeronave britânica, quem é você?" O Graf Spee enviou sua resposta. Os cruzadores britânicos não eram páreo para o navio blindado Graf Spee. Ele se orgulhava de suas 2 fileiras de canhões. Na proa e na popa, 6 canhões grandes de 11 polegadas, os maiores em batalha. No meio do navio, 8 canhões de tiro rápido de 5,9 polegadas. Para cortar o fogo do Graf Spee, o Exeter atacou pelo sul, Ajax e Achilles pelo nordeste. O Exeter foi o primeiro a travar combate. Estava sozinho, fora de alcance e com menos poder de fogo. Este é um dos projéteis de 8 polegadas do Exeter. Pesa mais de 110 quilos. É tão pesado que mal consigo erguê-lo. Tem uma capa de aço para voar e penetrar, e originalmente teria sido carregado com mais de 20 quilos de explosivo. Os projéteis eram a principal artilharia do grande navio blindado. Teriam o dobro do tamanho e quase o triplo do peso. Uma descarga dos canhões de 11 polegadas do Graf Spee despejaria 2 toneladas de aço sólido e poderosos explosivos, viajando a mais de 3.000 quilômetros por hora. Cada projétil se manteria no ar por aproximadamente 1 minuto. Portanto, a habilidade estava em estimar onde um alvo móvel estaria quando o projétil caísse. A solução era o localizador óptico de alcance. Ele media a distância, direção e velocidade do alvo. Então alimentava uma calculadora mecânica com os dados. A calculadora estimaria onde o alvo estaria no minuto seguinte, e os canhões seriam disparados para aquele lugar. Em minutos, as comunicações do Exeter foram arrasadas. Uma torre de canhão foi despedaçada. Abriram-se buracos no deck e no casco. E 66 homens estavam mortos. O Ajax e o Achilles correram a salvar o Exeter, enquanto seus canhões de 11 polegadas continuavam a golpear o inimigo. Lengsdorff virou seus 5,9 contra os recém-chegados. Para salvar o Exeter,
o Ajax e o Aquiles agora aumentam a pressão. E lançam torpedos 4 vezes. 4 vezes o Graf Spee se esquiva. Agora Langsdorff ajusta seus canhões contra o Ajax e o Aquiles. Um projétil de 11 polegadas do Spee cortou o deck principal do Ajax a um ângulo de 35 graus. Ali andou através de 3 cabinas antes de perfurar o seu caminho até o hall de munição da antiga torre, onde matou 4 pessoas e feriu outras 5. No Aquiles, a munição acabava. No Ajax, só uma torre ainda disparava. E no Exeter, 1000 homens esperavam o tiro que os enviaria ao fundo. O que o Graf Spee fez a seguir surpreendeu a todos. Abandonou a luta. Para Harwood, parecia uma armadilha. Enquanto Exeter se afastava em direção às Falklands, cautelosamente ele dirigiu o Ajax e o Aquiles atrás do Graf Spee. No dia 14 de dezembro de 1939, o povo de Montevideo acordou com uma visão alarmante em seu porto. O navio de guerra alemão Graf Spee. Ao longe, 2 navios de guerra britânicos enfrentavam o duplo desafio de conter um inimigo superior no maior estuário do mundo. Com o Exeter se arrastando para as Ilhas Falklands, só restaram o Ajax e o Aquiles. Só a eles cabia patrulhar os canais do estuário, de 190 quilômetros. Eles tinham visto o que acontecera ao Exeter e sabiam que num confronto 1 a 1, ambos os navios e seus homens seriam destroçados pelo poder de fogo inegavelmente superior dos alemães. Ambos os navios estavam com pouco combustível e sem munição. Os homens estavam sem dormir e com os nervos fragilizados. O Graf Spee estava bem ali, no porto de Montevideo. As esperanças inglesas não estavam nos navios de guerra, mas num diplomata, Eugene Millington Drake, o embaixador britânico no Uruguai, um descendente de um dos maiores marinheiros de todos os tempos, Sir Francis Drake. E então ele arquitetou um plano digno de seu brilhante ancestral. Conforme a legislação internacional, se um cargueiro saísse de um porto neutro, um navio de guerra beligerante não poderia segui-lo durante 24 horas. Liberando um cargueiro britânico a cada 24 horas, Millington Drake poderia retardar a saída do Graf Spee até que chegassem reforços, ou seus cargueiros acabassem. O tempo era seu inimigo. O Dorsetshire e o Neptune estavam a 5 dias de distância. O Ark Royal e o Renown a 4 dias. Somente o Cumberland poderia chegar a tempo. Sem outras cartas para jogar, a Marinha Real blefou. A BBC anunciou que a frota já se aproximava do Rio da Prata. Esperavam que a transmissão falsa mantivesse o Graf Spee em Montevideo até a chegada da verdadeira ajuda. Na manhã de 15 de dezembro, Langsdorff tinha seus próprios mortos para enterrar. 37 marinheiros mortos na mesma batalha. O enterro foi notícia em Montevideo e no mundo todo. Assim que o Graf Spee lançou âncora, afluíram repórteres para fazer a cobertura. A belonave era uma grande história e prometia ficar maior. Pela primeira vez na história, milhões acompanhavam cada minuto da narrativa bélica que se desenrolava. Qual será o destino da Marinha Britânica? Um item em especial chamou a atenção de Berlim. No enterro, todo alemão fez a saudação nazista, Heil Hitler, exceto Langsdorff. Ele fez a antiga saudação imperial,
Não seria a última vez que Langsdorff desagradaria Berlim. No momento, porém, ele tinha problemas maiores. Agentes britânicos tinham secretamente fotografado seu navio. O mistério por que abandonara repentinamente a batalha estava esclarecido. Desesperados para manter baixo o peso, os construtores do Graf Spee tinham deixado a blindagem muito fina. Durante a batalha, 18 projéteis britânicos atingiram o Graf Spee com efeitos devastadores. Abriram buracos em seu deck e casco, inclusive um com mais de 1 metro. Diversos canhões estavam inoperantes e, o pior de tudo, a refinaria a bordo, que transformava óleo cru em combustível, estava danificada. Sem ela, Langsdorff nunca faria a longa viagem de volta até a Alemanha para reparos. Ao invés disso, ele se dirigiu ao porto mais próximo, Montevidéu. Ele precisava de 2 semanas para aprontar seu navio para a batalha e para o mar. Mas ele lutava contra o relógio e o embaixador britânico. De posse das novas informações, Millington Drake agora insistiu com o Uruguai para expulsar o Graf Spee. O Uruguai concordou. Mandou o navio deixar o porto ou o Uruguai o apreenderia. Se fosse apreendido, provavelmente acabaria nas mãos dos britânicos. Com as ordens do governo uruguaio, uma nação neutra, para deixar o porto, enquanto os diplomatas conferenciavam, o mundo pensou: o Graf Spee partiria e lutaria ou se entregaria? O capitão do Graf Spee, Hans Langsdorff, decidiria sozinho. Spee parte em 24 horas. Spee prepara-se para fugir. Em 17 de dezembro, com um ultimato sobre sua cabeça, Langsdorff decidiu-se. Naquela noite, milhares desceram ao Rio da Prata para uma demonstração. O Graf Spee estava prestes a fugir. Além do porto estavam Ajax e o Achilles, agora com o reforço do Cumberland. O cenário estava montado. Às 6h15, 750 mil pessoas assistiram à partida do Graf Spee. Em todo o mundo, milhões de outras aguardavam o soar de seus canhões, que nunca seria ouvido. Fora do campo de visão da multidão, 2 rebocadores argentinos encostaram sob as ordens de Langsdorff e retiraram a maioria da tripulação do Graf Spee. 4 quilômetros mais à frente, o restante da tripulação abandonou o Graf Spee, agora abarrotado até as amuradas com explosivos. Às 8h54, uniram-se 2 fios nos ponteiros de um relógio. Um navio suicida, explodido pelo próprio capitão, entrega-se ao mar. Um estouro de popa à proa, o almirante Graf Spee foi afundado. A decisão de Langsdorff foi salvar seus homens. Em Buenos Aires, Langsdorff redigiu uma carta ao embaixador alemão. Excelência, após lutar muito, tomei a decisão de afundar o navio de guerra Graf Spee, a fim de evitar que caísse nas mãos do inimigo. Estou certo que, nestas circunstâncias, não havia outra ação a tomar após ter levado meu navio à armadilha de Montevidéu. Pois com a munição restante, qualquer tentativa de batalhar para alcançar mar aberto e águas profundas estava destinada ao fracasso. Um capitão com noção de honra não pode separar seu próprio destino daquele de seu navio.
A Alemanha anunciou que Langsdorff afundara com seu navio, satisfazendo as expectativas de seu Führer. Reservadamente, disse o Führer, ele devia ter afundado o Exeter. O corpo de Langsdorff nunca foi trazido para casa. Ainda jaz enterrado em Buenos Aires. Desde a invasão da Polônia até aqui, tudo aconteceu em 110 dias. Mas isso foi o bastante para confirmar que o Graf Spee foi um dos grandes navios de batalha do seu tempo e para transformar o seu capitão numa figura lendária. Rio da Prata, quinta-feira, 20 de março. O scan lateral registra uma forma estranha no leito do mar. Manson quer ver mais de perto. Vamos mandar primeiro os mergulhadores, concorda? Certo, se pudermos alinhar nisso. Para que os mergulhadores possam localizá-lo na água turva, a posição exata é indicada. Foi confirmado que se tratava de um dos canhões 5.9 do Graf Spee. Percebi então que se conseguíssemos içar o canhão, o Uruguai teria um monumento duradouro ao evento mais dramático da sua história. Para levantá-lo, íamos precisar de ajuda do Comando Naval e das autoridades portuárias. Também precisaríamos ter certeza de que o canhão não estava aprestado para disparar. Especialistas em explosivos foram enviados para checar. Porto de Montevidéu. Quarta-feira, 26 de março. A única chance de Manson de içar um dos canhões do Graf Spee. O capitão Alberto Breda, comandante naval de Montevidéu, está à frente dos barcos e equipamentos, inclusive um guindaste portuário de 100 toneladas. O guindaste que vai resgatar o canhão pode erguer 100 toneladas e emprega uma tripulação de 50 homens. Mergulhadores vão ligar este cabo grosso como o braço de um homem ao canhão no leito do mar. Estão prontos para içar. Bueno, José, ahí vamos para la punta. Para la girada. No, está bien, está. Lo que pasa es que empezó a girar. Ya está. Esta relíquia ajudou o Graf Spee a afundar 9 navios contra os instintos de seu próprio capitão. Pois Hans Langsdorff admitiu uma vez que não gostava de mandar navios ao fundo. A razão por que este navio jaz no fundo do mar e não sua tripulação é um testamento ao código de conduta de um homem.
Foi o próprio Langsdorff que deixou para trás a maior relíquia que jamais poderia ser resgatada deste naufrágio: a noção de honra.